Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cinelab, Laboratório de Ecologia e Comunidades de Insetos. Na conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Suelen. A Suelen é bióloga, fez o mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu participo como membro lá do corpo docente do programa. E o trabalho da Suelen, nessa conversa que a gente vai passar por hoje, para falar um pouco do trabalho dela, então, intitulado Efeitos de Fatores Ambientais na Morfologia de Diferentes Populações de Odontomachus califer, né, em fragmentos urbanos do Cerrado. Mas a gente vai resumir esse título grande em Diga por onde andas, que eu te direi como és, né, Suelen? Então, primeiramente, obrigado por aceitar participar aí da proposta do canal. Então, apresentar, né, mais um membro aí do Cinelab. A Sueli fazia parte do laboratório do professor Paulo Robson, que já esteve aqui presente no canal em alguns vídeos. E a gente começou algumas parcerias enquanto estava lá fazendo o pós-doutorado. E como eu tinha vaga de orientação no programa de pós-graduação em Biologia Animal, a gente foi trabalhar com alguns dados que eu já tinha coletado, né? Então, Su, prazer estar aqui revendo você, nem que seja por vídeo à distância. Mas fala um pouquinho de você antes de começar a falar do seu trabalho. O que você gostaria de falar e ficar registrado aqui no canal? Então, eu trabalho no laboratório com o Paulinho desde a minha graduação, e aí no mestrado o Rodrigo aceitou me orientar e trabalhamos, então, eu escolhi o Odontomachus porque no trabalho dele que ele tinha coletado era a formiga que tinha em todos os pontos, era a espécie que tinha em todos os pontos. Então, trabalhamos com o Odontomachus califer, que também é uma espécie que está sendo bastante estudada aqui no estado, em outros grupos, em outros laboratórios. E ela chamou muita atenção porque ela é uma formiga relativamente grande, ela pertence ao grupo Conerine, e ela tem características únicas que são as estrias na cabeça e essa cabeça mais alongada. Então, teoricamente, ela é uma formiga de fácil identificação. Quando comparada a outros odontomacos, aí fica um pouquinho mais complicado. Então, essa foi a espécie que a gente escolheu trabalhar por todos esses fatores, para apresentar todos os pontos, ser uma formiga até de fácil amostragem, se precisasse refazer as amostragens, e a identificação dela também. Então, como vocês podem ver aí na imagem, né, ela tem uma característica bem peculiar. O interessante é que desse grupo de formiga, né, esse gênero de forma geral, Odontomachus, eles têm essas mandíbulas bem longas e são considerados um dos movimentos mais rápidos da natureza, né? Ela anda com essa mandíbula aberta. Ela tem 3 pelinhos na base ali da mandíbula para caçar pequenos artrópodes, pequenos bichinhos ali na serrapilheira, e quando tocam nos pelinhos, ela fecha a mandíbula muito rápido, né? E assim predando o pequeno artrópode que está ali. Geralmente colêmbolas, um dos principais bichinhos que elas predam. E como a Sally falou, mostrou algumas diferenças, assim, quando a gente começou a analisar, montar as formigas no laboratório, que tem todo um processo, vocês podem ver ali na foto, ela está meio limpa, mas tem um triângulozinho ali colando a formiga de um alfinete entomológico, né? Que a Sueli montou todas as formigas depois, né? Para poder depois fazer essas mensurações e tudo mais. Então a gente começou a observar que aparentavam algumas diferenças entre todos os pontos que nós tínhamos amostrado. E as amostragens foram feitas durante o meu doutorado, lá em Campo Grande, então a gente está vendo aí um mapa da cidade. A gente vê que tem vários fragmentos urbanos e periurbanos ali em volta, essas manchas de vegetação ali no meio da cidade. E tem alguns no meio da cidade, a gente pode ver ali Parque das Nações Indígenas, né, indicando ali um triângulozinho verde, e do lado tem um parque, né, um parque do Prosa, então está bem ali dentro da cidade, uma área bastante urbanizada, e temos outros pontos. Então, os fragmentos que foram amostrados no doutorado foram 4 fragmentos de tamanhos diferentes. Então, do lado superior esquerdo, aqui mais quadrado, é o Parque Estadual da Matas do Segredo, né, um parque grande, tem
150, um pouco mais de 150 hectares. Do lado direito, o Parque do Prosa, né, o Parque Estadual do Prosa. Os dois maiores fragmentos, então, e na parte inferior, duas reservas particulares do patrimônio natural, duas RPPNs, né, do lado esquerdo, a da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é uma área de cerrado, e do lado direito ali, a da Universidade Católica Dom Bosco. E, então, como esses fragmentos chamaram a atenção na hora que nós estávamos analisando, porque, o primeiro ponto, que possuíam características diferentes de vegetação, né? Então, as três áreas do Segredo, da UCDB e da UFMS são caracterizadas bem como matas típicas de cerrado, né? E o Segredo já... Umas das outras também, né? Isso. E o Prosa, ele tem uma característica mais de mata ciliar, que tem muitas nascentes, ele tem pelo menos 3 nascentes ali dentro da área do parque, e, e tem o córrego, né, do Prosa, que dá origem às nascentes do Prosa ali naquele parque. E a vegetação, então, é uma vegetação bem distinta dos outros. O Segredo também tem algumas áreas de nascentes, só que é uma pequena parcela do parque, a maior parte é cerrado. Daí, conversando com a Suelen, a gente falou, o que dá para a gente fazer, né, em relação a essa configuração que nós temos? Daí que surgiu a pergunta do trabalho, né, que a gente imaginava que se existem ambientes que são diferentes, as formigas estavam presentes em todos os 4, e nós observamos que existia lá uma certa diferença na hora que começava a olhar. A gente imaginou, será que as características morfológicas dessas populações que estão nesses 4 fragmentos, que fragmentos, alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes dentro da área urbana ali de Campo Grande. Então, será que essas populações elas apresentam características morfológicas distintas, né? Tem diferença significativa no formato dessas populações? Daí que veio a ideia do trabalho da Suelen de comparar, então, essas diversas características morfológicas, né? Como vocês viram ali na foto anterior, estavam cheios de risquinhos, né? Indicando, então, quais foram as medidas que foram tomadas e mensuradas. Daí você podia até falar um pouco... Analisamos 12 medidas. Foram 12. Então, a gente podia falar um pouquinho de como foi esse processo, né? Como você fazia todo esse processo de laboratório, que a parte de campo eu fui e fiz, ok, né? Fui lá, coletei, coloquei todas as armadilhas, um monte de pitfall, armazenei todo o material durante o doutorado, ficou guardado. Então, essa é uma vantagem de a gente pensar nos trabalhos científicos, que a princípio os pitfalls não eram para ser utilizados para fazer o trabalho da Sueli. Mas diante do cenário atual que nós temos de limitação de recursos para financiamento de pesquisas, então pôde até aproveitar uma coleta que já estava feita, o material estava armazenado, identificado corretamente, localidade, procedência, em álcool, para poder preservar os espécimes, e deu então depois fruto do trabalho de mestrado da Suelen, né, que já defendeu o mestrado. A Suelen é uma mestre, em breve doutora, né? Vamos torcer aí para tudo dar certo. E ainda não publicamos o trabalho, a gente está finalizando alguns ajustes ali para submissão. Então, em breve terá publicado a dissertação dela. E então, assim, a gente aproveita os materiais, dando então continuidade ao trabalho que iniciou lá do meu doutorado, que não tinha nada a ver com formiga, mas como pegou muita formiga, a gente acabou aproveitando não só o trabalho da Sueli, teve muitas outras alunas ali que utilizaram esses dados, teve TCC, outros mestrados que estão em andamento e futuros que vão sair com esses dados que foram coletados, né? Então, conta um pouquinho como funciona o trabalho de laboratório, para quem assim, nunca viu formiga, quem nunca trabalhou com formigas, né, são bichinhos pequenos, apesar de a Odontomacos ser um bicho grande, formiga, de uma forma geral, são pequenas, né, perto de outros grupos biológicos. Então, conta um pouquinho como que era a sua rotina no laboratório, o que você fez, como que eram os procedimentos, acho interessante. Especificamente para esse trabalho, a gente, então, como o Rodrigo já disse, a gente pegou esse material coletado e foi triar. Foi a primeira parte, foi fazer a triagem, separar por morfotipo mesmo, na lupa, as espécies de Odontomacos, porque também não tinha só Odontomacos Kellifer, tinha outras 2 espécies de Odontomacos. Então, foram pegar todas essas amostras e separar as Odontomacos das demais espécies que tinham nas amostras.
Aí, depois de separar essas espécies, a gente monta para ficar mais fácil a identificação também, se houver algum equívoco ou algo em termos de comparação mesmo, fica mais fácil de comparar o material também com o material que a gente tem dentro do laboratório. Aí foram montadas todas essas espécimes, e depois, então, a gente foi para análise morfométrica, e aí é colocar numa lupa especial, que a gente tem ali aqui na UFMS, e retirar as medidas. Foram 12 medidas ao todo, foram medidas cabeça, olho, mandíbula, o clípio, e no corpo gaster, pecíolo, mesossoma. E o que mais que eu posso falar sobre esse trabalho? Foi isso. E além as pernas não foram medidas porque a gente escolhe protocolos que já existem, que já foram publicados e deram certo. Então, para responder o que a hipótese que a gente propôs, essas medidas responderiam bem, e como a gente vai falar no final, responderam bem as perguntas que a gente fez no começo do trabalho. Isso. Então, só para justificar, né, essa questão de utilizar diversas medidas, essa aqui é uma foto de uma das áreas onde foram feitas as coletas. Então, vejam que assim, a gente tem lá cobertura de serrapilheira, né, as folhas que estão no chão, diversas árvores, arbustos, e essas características do ambiente eles modificavam em cada um dos pontos que nós coletamos. Então, tinham pontos que eram muito mais fechados, a gente tinha muito mais árvore, então, consequentemente, muito mais serrapilheira, né? Essas folhas no chão. Áreas que tinham muito mais arbustos, áreas que eram mais abertas, não tinha tantas árvores. Então, a propósito do trabalho foi justamente ver se essas variáveis morfológicas, né, as medidas do tamanho do corpo da formiga, elas iriam responder essas variações do ambiente. Né? Então, por isso que a brincadeira lá, diga por onde andas que eu te direi como você é. Então, será que existe uma pressão ambiental dessas variáveis, né? Quantidade de serrapilheira, quantidade de árvores que acabam influenciando microclimaticamente ali na espécie, né? Criando condições diferentes para ela buscar alimento, para ela se orientar, enfim. A pergunta foi, então, será que as formigas, por estarem em ambientes que têm diferenças entre eles, eles vão começar já a responder morfologicamente? A gente está selecionando traços morfológicos, né? Eu estou num ambiente mais fechado, onde tem mais serrapilheira, será que alguma característica morfológica minha vai se alterar, né? Vai ser selecionada dessa forma para responder uma melhor eficiência, por exemplo, na hora de caçar uma presa? Ou enxergar melhor o ambiente onde eu me encontro. Enfim, daí com os dados, todas as formigas que a Suelen mudou, não vamos nos preocupar aqui com esses gráficos, mas imagine que cada pontinho nesse gráfico é uma formiga que foi medida com todas as suas medidas, e cada uma das cores corresponde a um dos fragmentos. Então, assim, utilizando alguns testes estatísticos, nós vemos que existe uma diferença entre as características morfológicas das formigas nos fragmentos, né? Principalmente no proso, aquele fragmento que tem muito mais serrapilheira, que a formação é de um tipo de formação vegetal próxima a uma mata ciliar, que tem uma mata de galeria, né? Áreas de nascente, então a vegetação lá é bem diferente, e foi lá naquele fragmento que a gente encontrou a maior diferença morfológica entre as formigas. Então, as formigas daquele fragmento apresentaram maiores diferenças do que quando a gente comparou com os outros fragmentos, né? E existiram algumas variáveis ambientais que influenciavam muito mais, né, a composição desse arranjo morfológico nas formigas, principalmente as variáveis que estavam relacionadas com a formação de serrapilheira. Então, por serem bichos que vivem na serrapilheira, né, e se alimentam, buscam recursos ali, e os ninhos são no solo. Então, essa formação da serrapilheira, os elementos que estavam ali interagindo com a serrapilheira e o subbosque, eles mostraram resultados significativos para essa conjunção ali de variáveis morfológicas. Não é nada que a gente fala, nossa, eu vou olhar duas formigas, eu vou ver que ela é totalmente diferente. Não, ainda não é totalmente diferente, porque ainda é a mesma espécie, mas ela já apresentou, por exemplo, um tamanho que, matematicamente falando, quando analisado com a estatística, se mostrou diferente das demais, né? Infelizmente, a gente teve
que tirar o ponto da UFMS, né, das análises. Essas análises aqui são as análises da dissertação da Suelen, mas a gente teve que tirar daí a UFMS porque a gente encontrou uma quantidade muito pequena de formigas, né, para se trabalhar. A quantidade de amostras seria pequena. Então, no trabalho que será submetido na revista, a gente vai ficar com os 3 fragmentos que tem uma maior quantidade de formigas, né, para serem analisadas, porque daí na UFMS, mesmo a gente tentando coletar mais algumas para completar, ficou um número muito baixo, e para não ter alguma análise equivocada, a gente acabou excluindo, então, a amostragem da UFMS por ter poucos indivíduos. Mas não mudou nada o resultado, porque o prosa continuou ainda sendo o mais diferente dos outros 2, né, do segredo e da UCDB. Também, possivelmente, pela questão da proximidade, porque o segredo e a UCDB são muito próximos, são fragmentos quase que conectados ali por vegetações entre as 2 áreas, então possibilita até talvez a migração, né, das colônias, um indivíduo sair, né, na fase alada de reprodução, então colonizar áreas diferentes, e não ficando tão isolado como, por exemplo, é o prosa, que é do outro lado da cidade, a mais de 10 quilômetros. Então, imagina uma formiga, né, uma rainha, colonizar uma área tão longe assim. Então, a gente vai acabando compreendendo um pouco como se dá esses processos de fragmentação urbana, por exemplo, dentro de uma cidade de médio porte, como é Campo Grande. Então, a importância da manutenção desses fragmentos, né, urbanos para a diversidade de uma forma geral, e a gente pensar até em questão de planejamento, né, urbanístico, tentar conectar essas áreas verdes dentro de uma cidade. Então, muito disso que parte de um trabalho um pouco mais básico, né, de ver como que uma formiga está respondendo morfologicamente, né, a Essa diferentes ambientes. separação, esse distanciamento. Sim, a gente já começa a reforçar já estratégias de política pública que já há muito tempo são discutidas, né? Falar, ó, vamos criar cidades verdes, vamos conectar, né, as áreas verdes de uma cidade. Então, só reforçando então essa necessidade, né, de um planejamento urbano para a qualidade de vida não só dos seres humanos, mas também dos outros seres que ocupam essas áreas verdes. E os principais resultados que a gente poderia conversar seriam esses. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência do mestrado, o que você tirou de bom dele. A gente sempre fala que sofre bastante, né? O mestrado acho que é o período que a gente mais sofre, que é o menor tempo para a gente fazer muita coisa, mas sempre sai alguma coisa de bom. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque foi a oportunidade que eu tive para voltar para a academia, que era uma coisa, pessoalmente, que eu não imaginava, já que eu já estava no mercado de trabalho na consultoria. E essa oportunidade de voltar para a academia trouxe novas oportunidades, novas visões para outros trabalhos também, para contribuir para outros trabalhos, conhecer outros trabalhos de outros colegas. Apesar de ter sido escolhida, a Odontomax ter sido escolhida de forma aleatória pela forma como a gente escolheu, por ela apresentar, ser mais presente nos ambientes, eu pude conhecer melhor o gênero e conhecer os trabalhos do gênero e fazer amizades com pessoas que trabalham com esse gênero e aumentar a linha de pesquisa mesmo, né? As perguntas, enfim. E o mestrado é bom para isso, não é só. E é bom também apanhar um pouco. Faz mal, não. E foi bom para isso, para voltar para a academia e continuar. É um momento que ou você vai ou você larga de vez, né? Então, gostei muito, pretendo continuar na linha com formigas, trabalho com formigas desde 2011. Então, é isso. Para o ano que vem, vamos continuar com formigas. E você acha que o mestrado contribuiu não só com a questão acadêmica, mas sim, você já teve experiência de trabalhar no mercado, né? Trabalho como bióloga, fazendo consultoria, depois voltou para a academia, foi fazer a pós-graduação. E você acha que essa experiência de uma pós-graduação favorece a sua vida no mercado de trabalho? Eu acho que isso também é interessante, né? O quanto que você aprendeu que pode ser útil fora da academia, né? O que você leva de positivo para além da academia?
Com certeza, contribui sim para quem quer continuar no mercado de trabalho, mesmo quer fazer só o mestrado, para ser um complemento, auxilia sim, porque na questão dos relatórios, porque fazer consultoria não é só ir lá e fazer um monitoramento, você tem que entregar resultados. Então, o mestrado ajuda nessa questão de relatórios, da estrutura de um texto, de você melhorar o seu texto, melhorar o seu vocabulário, e a questão das análises, você conhece novas análises, que você, durante o mestrado, você consegue linkar com o que você já trabalhou, falar, eu posso usar isso futuramente naquele monitoramento, eu posso usar essa análise, porque às vezes a gente fica muito bitolada na questão do trabalho e usando sempre as mesmas análises, sempre as mesmas referências para fazer aquele relatório, e o mestrado traz essa visão ampla, de não só de você conhecer novos profissionais, mas esses novos profissionais trazem para você novidades, tanto em relação à escrita como à estatística, análise estatísticas. Perfeito. Acho que é isso. Obrigado por topar conversar aí. Né? De novo, mais um produto aí. Você já falou pessoalmente para mim que gostou dessa iniciativa, dessa proposta de tentar fazer uma divulgação científica, a gente colocar para além dos muros, né? E você já falou que no seu doutorado você até quer um capítulo só para isso, né? Fazer divulgação científica, pensar alguma coisa voltada. Então já começa hoje já. Para todos os alunos que fazem algum tipo de pós-graduação, esse é o desafio. Você tem aquela piada, né? Como que você explica o seu trabalho numa mesa de jantar para sua avó? Então, esse é o grande desafio, eu acho, de todo pesquisador. Para mim é um grande desafio explicar de palavras leigas ou de forma didática e lúdica o que você fez e o resultado disso para a vida de uma pessoa, para a vida de uma pessoa que não é cientista ou pesquisador. E parabéns pelo canal, acho que é uma iniciativa muito boa. Espero que seus alunos também sigam com isso, sigam em frente e tentem colocar a divulgação científica dentro do trabalho deles. Certo, se eles não forem, eu vou cobrar. Então, assim... então, assim que sair o artigo, vou deixar ele linkado aqui, porque daí o vídeo vai ficar no canal, né? Ad eterno, não sabemos até quando, mas então daí na descrição terá em breve o artigo aí para vocês acompanharem o resultado, a parte oficial de publicação científica, né? Numa revista especializada da dissertação do mestrado da Suelen. E não desista, tenta aí o doutorado, eu sei que você está correndo atrás, né? E sucesso na jornada. Esse é o primeiro de muitos outros que a gente vai fazer. Né? Obrigada. Então, falou. Pessoal, essa conversa era para a gente abordar um pouquinho uma parte do trabalho da Suelen, né? A principal produção ali do mestrado dela. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho ali sobre a vida da formiga odontomacus. Se interessar, dá um Google ali, que tem bastante coisa interessante dessa espécie para vocês aprenderem, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Como praxe, todo mundo fala, curte, escreve, compartilha, comenta, façam tudo aí que o YouTube permite que vocês façam, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau.